Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, uma noite festiva, noite em que nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus. E, de fato, é uma semana marcante para nós, uma semana em que nós, como cristãos, trazemos à memória a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Aleluia! Cristo verdadeiramente já ressuscitou. Neste sentido, nós vamos ter uma palavra de oração neste momento. Vamos baixar as nossas cabeças, aí mesmo na sua casa, no seu lar, com seu esposo, com seus filhos, com seus entes queridos, e vamos estar buscando a presença de Deus através da oração, através do nosso contato com o Senhor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mais uma vez, ó Deus, nós estamos diante da Tua presença. E nós queremos adorá-lo, nós queremos bendizê-lo, nós queremos enaltecê-lo, Pai, porque de fato Tu és o Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas. E nós, ó Pai, nos colocamos e nos encurvamos diante da Tua presença, diante da Tua soberania. Reconhecemos, ó Pai, que Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és o Criador dos céus e da terra, e as nossas vidas a Ti pertencem e ela está nas Tuas mãos. Aprove ao Senhor fazer bem aquilo que está no Seu coração com as nossas vidas, ó Deus, porque de fato nós queremos adorá-lo na beleza da Tua santidade. Apesar de nós, apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos pecados, ó Deus, aceita o nosso culto que a Ti ofertamos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Deus de amor, toma toda a família cristã, todo o povo de Deus nas Tuas mãos, especialmente a Tua igreja, que se reúne nos lares, ó Pai, neste momento tão importante nas nossas vidas, que é cultuá-lo, que é bendizê-lo, apesar de estarmos distantes nos nossos lares, Pai, mas ainda assim nós clamamos a Ti, nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, fortalece a Tua igreja, capacita a Tua igreja, reveste a Tua igreja de poder e autoridade, ó Pai, a fim de que ela possa levar as boas novas de salvação, especialmente neste momento tão caótico dos quais nós estamos vivendo, ó Pai, esta pandemia que se instalou no nosso país e no mundo. E por isso, Senhor, as nossas orações se voltam para o nosso país, para o mundo criado pelo Senhor, especialmente pelos nossos governantes, pelos nossos agentes de saúde, pelas nossas autoridades, ó Pai, por aquelas pessoas que estão vivendo, ó Pai, sem nenhuma proteção, sem nenhum lar, pessoas que estão passando necessidades, fome, mas Te louvamos, ó Deus, porque há muitas pessoas boas neste país que têm estendido a sua destra fiel, levando comida, alimentos, ó Deus, e nós Te louvamos por isso. Ó Deus de amor, aceita o nosso culto que a Ti ofertamos nesta noite. Apesar de sermos imperfeitos, ó Deus, mas ainda assim nós cremos que o Senhor receberá com gratidão o culto que a Ti ofertamos. Fica Deus conosco e nós o louvaremos para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Ainda neste momento nós iremos entoar o hino 56. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Jeová, que terra e céu criou. Minha alma ao nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar
Vamos fazer a leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 16, dos versos 1 ao 8. Marcos, capítulo 16, dos versos 1 ao 8, que fala a respeito da ressurreição de Jesus. E o texto nos diz assim: Passado sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Palavras do Senhor. Mais uma vez nós vamos entoar o hino 373, Cristo já ressuscitou. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós sofreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. Para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia. A Jesus o grande Rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia. Pecadores resgatar, aleluia. Quero convidá-los mais uma vez, convidá-las a abrirem as vossas Bíblias também no Evangelho de Marcos, aí no mesmo capítulo, dos versos 9 a 11, que nos diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expeliria 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Palavras do Senhor.
Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu quero convidar a você para que abra a sua Bíblia para a nossa reflexão nessa noite, no Evangelho de João, capítulo 20, dos versos 1 ao 10, que nos diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi a ter com Simão Pedro e como outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou ao sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Palavras do Senhor. Ressurreição sempre foi objeto de especulação, motivo pelo qual muitos não criam que um homem poderia ressurgir depois de ter morrido. Mesmo Jesus fazendo alguns sinais, mostrando que a ressurreição era algo que faz parte da vida do ser humano, isto não tinha muito sentido, uma vez que as pessoas morrem, não voltam mais a este mundo. Alguns até dizem que ninguém voltou a este mundo para dizer alguma coisa sobre o paraíso ou o inferno. Aliás, o próprio Tomé duvidara do Senhor Jesus. Nos dias de Jesus, ele fez 3 milagres sobre a ressurreição. A primeira foi a ressurreição da filha de Jairo, Talita. Jairo era um dos principais da sinagoga. Jesus demonstra a todos que estão à sua volta que a fé é imprescindível para ter a certeza de que todos que creem e entregam a sua vida a Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Um outro relato diz respeito ao filho da viúva de Naim. Outra demonstração de que o Senhor Jesus morreria e ressurgiria também, a fim de mostrar ao mundo o seu amor. E também estava sinalizando de que ele morreria e viveria para sempre. Ele não está morto. Aleluia! Glória a Deus. De igual modo foi com o seu amigo Lázaro. Jesus tinha um carinho especial pelo seu amigo e pela sua família. Especial porque, através da vida de Lázaro, o Senhor queria mais uma vez demonstrar que todos aqueles que se devotam a Ele têm o privilégio, o direito de gozar de uma nova vida aqui e agora, assim bem como no porvir. O Senhor Jesus não mediu esforços para demonstrar o seu amor pela humanidade, a ponto de chorar pelo seu amigo quando ficou sabendo da sua morte. Jesus chorou. O amor de Jesus é deste jeito. Ele chora ao ver que muitos, por ignorá-lo,
não aceitando a sua ressurreição, deixam de gozar de uma vida plena e verdadeira ao seu lado, preferem trocar pelas coisas materiais, passageiras, efêmeras e sem sentido. Como sem sentido é a comemoração da ressurreição nos dias de hoje. O sentido da ressurreição está ligado ao mercado, ao consumismo. E sem a sustentação, sem sentido. Quando nós olhamos para essa sociedade que aí está, é o que se comemora nos dias de hoje. Apesar que estamos vivendo um momento difícil que eu creio que ninguém está comemorando. Está difícil até para sair, para comprar um chocolate, um peixe, está muito difícil. Portanto, a lógica do mercado é vender um produto muito longe de ser ou expressar o verdadeiro significado da ressurreição. O que está no bojo deste mercado é vender os chocolates, como o ovo de Páscoa, o peixe que custa um preço exorbitante. O que tem a ver isto com a ressurreição? Absolutamente nada. Nada contra o peixe, nada contra o bacalhau, nada contra o chocolate. Pelo contrário, eu gosto muito. Mas o que eu quero dizer é o cuidado que devemos ter nesta época para não sermos persuadidos pela lógica do mercado que nos leva para bem longe do verdadeiro sentido da ressurreição. Nestes dias, as pessoas estão interessadas em curtir o momento, desfrutar do aqui e agora. O porvir não interessa tanto, o que importa é o momento. Para muitos, esse é um dia de fazer o bem, dar presentes, ficar bonzinho, mas o resto do ano, às vezes se torna perverso, mau, cruel, não faz nada para condizer com este dia, muda-se da água para o vinho. Portanto, a ressurreição de Jesus é muito diferente do que a lógica do mercado. O que significa crucificação? O que é a crucificação? Era com a crucificação que Roma punia os escravos, estrangeiros e os mais vis criminosos, que não fossem cidadãos seus. Era a morte a mais agonizante que uma época de crueldade poderia inventar. Batiam-se prego nas mãos e pés e deixava-se a vítima ali, suspensa a agonizar, submetida à fome, à sede intolerável, a convulsões de dores cruciantes. Comumente a morte sobrevinha depois de 4 ou 6 dias. No caso de Jesus, veio depois de 6 horas. Irmãos e irmãs, é a morte mais horrível que se pode imaginar, é a morte mais cruel que se pode imaginar. Às 9 da manhã, chegam ao Gólgota, quando se prepararam para cravar as mãos e os pés de Jesus. Ofereceram-lhe vinho misturado com fel, como entorpecente para lhe diminuir as dores. Ele, porém, recusa beber. O Mestre bendito suportou todas as dores por nós. Veja, irmãos, que a ressurreição tem muito sentido para a nossa vida. Aquele homem, Jesus, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que nos amou incondicionalmente, padeceu, sofreu sem nenhum pecado por causa de mim e de você. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Diz quando pregam na cruz, é difícil para nós conter a indignação, apenas com a leitura do fato, quanto mais para ele. Mas Jesus não tem absolutamente qualquer ressentimento. Irmãos, que coisa maravilhosa! Jesus sendo crucificado, sendo morto, ele não tem nenhuma indignação, ele perdoa. Neste momento em que nós comemoramos a ressurreição. Irmãos, nós precisamos tomar essas palavras de Jesus para a nossa vida,
para a sua vida, para a minha vida? Será que de fato nós temos perdoado as pessoas? Será que de fato nós temos esquecido aquilo que as pessoas têm feito para nós? Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus, no momento mais crucial da sua vida, Ele perdoar os seus algozes. Suas vestes dividem-nas os soldados entre si, colocam a inscrição Rei dos Judeus sobre a sua cabeça, redigida em 3 línguas, hebraico, latim e grego, de modo que todos leiam e entendam qual é o crime que o acusam. O crime do qual o nosso Senhor é acusado é o de o maior bandido que se pode ter sobre a face da terra. É escarnecido, houve chacotas, é injuriado, vilipendiado pelos principais sacerdotes, anciões, escribas e soldados. Que multidão de coração dura, desumana, brutal e vil. Hoje estarás comigo no paraíso, diz o ladrão arrependido, possivelmente depois de 1 ou 2 horas ali sofrendo horrivelmente. Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Promessas do Senhor para as nossas vidas. Jesus não faz acepção de pessoas, basta o arrependimento, assim como o ladrão naquela cruz se arrependeu e Jesus disse: é hoje, não é amanhã. Hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí o teu filho. A João, eis aí a tua mãe. Provavelmente quando estava perto do meio-dia, após o afastar-se a turba dos escarnecedores, que morte gloriosa! Orou pelos seus algozes, prometeu o paraíso ao ladrão e providenciou um lar para sua mãe, seu último ato neste mundo. E assim Jesus o faz por nós. Naquele momento tão crucial, tão difícil para ele, mas ele fez por mim e por você. Trevas desde o meio-dia até as 3 da tarde. Suas primeiras 3 horas na cruz foram assinaladas por palavras de misericórdia e ternura, de amor, de paixão, de compaixão. Agora, entre a última fase da expiação pelo pecado humano, talvez as trevas simbolizem o afastamento de Deus, de modo a ser um ato de completa expiação. O que Jesus sofreu naquelas horrendas 3 horas, jamais saberemos neste mundo o sofrimento que ele padeceu, que ele sofreu. Suas últimas 4 frases, proferiu-as já expirando, morrendo. Deus meu, por que me desamparaste? Sozinho, sofrendo as dores do inferno, para que não fôssemos para ali, eu e você. Ele sente que o próprio Pai não está presente, mas o Pai estava presente, ele precisaria passar por aquilo para que eu e você não fôssemos parar no inferno. Tenho sede. Febre ardente e sede excruciante acompanhavam a crucificação. Pode ter significado mais ainda lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, verso 24, depois vocês dão uma lida aí. Ofereceram-lhe vinagre que ele toma já passadas as dores. Está consumado, exclamação de alívio e gozo triunfantes. Está por terra o longo reinado do pecado humano e da morte. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Foi para o paraíso, treme a terra, rasga-se o véu, os túmulos se abrem e a salva de Deus. Deus bate palmas, é como se Deus estivesse batendo palmas quando a terra treme. O centurião crê, as multidões ficam compungidas, sangue e água do lado de Jesus. José e Nicodemos pedem o corpo para sepultá-lo. Cai a noite sobre o mais negro e o mais revoltante crime da história. O significado da ressurreição
na palavra de Deus ou na língua hebraica. O significado é desprezar, suscitar, construir, curar. E na forma reflexiva é erguer-se, aparecer, manifestar-se. No Novo Testamento significa levantar-se, erguer-se como vitória da vida sobre a morte. Foi isso que Jesus fez por mim e por você, por da minha vida, em favor da sua vida. Nós temos a vitória, aleluia, glória a Deus. A vitória veio sobre as nossas vidas. Sobre a morte não tem a última palavra. Portanto, segundo o Novo Testamento, a ressurreição de Jesus não é apenas um fato histórico, é julgamento de Deus atingindo agora todos os homens. Nenhuma fórmula neotestamentária expressa isto mais claramente do que Romanos 4:25. Foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós somos justificados perante o Senhor através da ressurreição de Cristo. O que Deus fez ressuscitando a Jesus? Ele o fez para nós, para a nossa salvação. A ressurreição de Jesus exprime, pois, esta vontade particular de Deus, que após haver aniquilado o homem pecador, miraculosamente o chama à vida nova. Nós temos uma nova vida, portanto, por sua ressurreição somos devolvidos à vida, e isto desde agora, se bem que ainda de forma oculta. Mas nós fomos devolvidos à vida através da ressurreição de Cristo Jesus. O homem não é mágico ou espiritualmente transformado em ser celeste ou imortal, mas incluído de uma vez por todas na ressurreição. Nós fomos incluídos na ressurreição de Cristo Jesus, pelo poder da pregação que lhe aplica o veredito de Deus. O homem é, a começar nesta vida terrestre, reconciliado com Deus e desde já tornado participante da vitória de Jesus sobre a morte. Quero concluir dizendo o seguinte: contudo, apenas nos últimos dias, os efeitos da ressurreição de Jesus pelos crentes se farão ver em toda a extensão. As ressurreições individuais relatadas pelos evangelhos são sinais precursores desta ressurreição final e definitiva. Elas atestam que o tempo está cumprido, se cumpriu, que Jesus é o inaugurador do reino provisoriamente oculto e que o império da morte será sucedido pela vitória. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus pela ressurreição, meu irmão e minha irmã. Creia e viva esta ressurreição, proclamando aos quatro cantos deste mundo, por onde você colocar a planta dos seus pés, por onde você dialogar com pessoas, fale do amor de Jesus, desta morte, desta ressurreição, dos quais nós fazemos parte também. Assim sendo, que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos para o louvor e a glória de Cristo Jesus. Aleluia! Cristo já ressuscitou. Amém. Vamos entoar um cântico. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, ressuscitou o meu Jesus, que
Quero convidar meu irmão, minha irmã, a fazermos mais uma oração para encerrarmos esse tempo e também quero abençoar a sua vida de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Talvez você esteja passando por um tempo muito difícil, mas creia que a noite pode durar a noite, mas pela manhã vem a alegria. Nós não pertencemos a este mundo. Estamos nele, mas não pertencemos a ele. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar? Senhor Jesus, glórias te rendemos, ó Pai, porque de fato o Senhor ressuscitou. Está vivo à destra de Deus Pai. E nós te louvamos por isso, Senhor, e te agradecemos pela obra que tu fizeste por nós, ó Deus, porque nós não merecíamos o que o Senhor fez por mim, pela tua igreja e pelo mundo, ó Pai. Mas nós te louvamos por isso e nós cremos, ó Pai, que o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. E por isso, ó Deus, mais uma vez nós elevamos os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas orações em favor da tua igreja e do mundo criado pelo Senhor. Por favor, ó Pai, derrama da tua graça sobre cada lar, sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada amigo, Pai, cada amiga que por aí está, cada vizinho, cada colega, Senhor, derrama da tua graça, Pai, e abençoa. Ó Deus, visita o mundo criado pelo Senhor, ó Pai, nas dificuldades de muitas pessoas, nos problemas, nas doenças, ó Deus, esse vírus que aí está, ó Pai, tem feito tanta coisa e às vezes nós pensamos, nós julgamos e nós às vezes até condenamos, ó Pai, mas nós sabemos que tudo está no controle do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, uma vez mais, o nosso país, os nossos governantes, os nossos agentes de saúde, ó Pai, derrama da tua graça e abençoa-nos, ó Pai. Abençoa a tua igreja por amor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. E a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. O amor, as consolações, os ensinos benfazejos do Espírito Santo de Deus, repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, eu gostaria de passar alguns avisos para a igreja, e dentre eles é com respeito aos nossos dízimos e ofertas. Os irmãos sabem muito bem que a gente tem as nossas contas a pagar, elas não param, e nós precisamos da ajuda de cada irmão, de cada irmã nesse momento. Até porque, talvez lá na frente precisaremos auxiliar alguma pessoa, nós não sabemos, mas eu gostaria de desafiar meu irmão e minha irmã. Nós temos o número da conta que está postado no grupo Comunhão, e se você tiver alguma dificuldade também, você pode estar procurando o presbítero Arnaldo, conversando com ele ou trazendo até mesmo para ele, ok? Então eu careço da sua ajuda, de que você seja desafiado. Esse é o momento de desafio para a gente não deixar de contribuir na casa de Deus, para que não falte mantimento na casa do Senhor. Um outro aviso também que eu gostaria de dar é com respeito à reunião de oração que acontece todas as sextas-feiras às 20 horas. Nessa sexta-feira nós iremos fazer a reunião de oração através das mídias que nós temos, da ferramenta que nós temos. E a gente já fez um teste com alguns irmãos através do Zoom, então sexta-feira às 20 horas nós estaremos conectados para fazermos a nossa reunião de oração. Ok? Eu conto com a sua presença e com a sua colaboração e até lá. Que Deus os abençoe e tenha uma boa Páscoa na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.